Qual magnésio escolher? Existem vários tipos e formas de magnésio no nosso mercado, mas qual é aquele que vai causar a diferença no dia a dia do nosso paciente ou até mesmo do seu dia? Eu tenho certeza que você já entrou dentro de uma loja de suplemento ou de uma farmácia e ficou olhando para aquele monte de tipo de magnésio e não soube escolher o magnésio certo para a sua necessidade. E é isso que eu vou mostrar hoje para vocês. Eu vou mostrar os 4 melhores tipos de magnésio para a sua saúde e como eles funcionam e o porquê que cada um tem a sua funcionalidade. Muita gente rasga dinheiro comprando um magnésio errado, pois o magnésio certo é aquele que vem acompanhado de alguma molécula, de algum tipo de substância que vai potencializar esse magnésio em determinadas situações. Para vocês terem noção, o magnésio participa de mais de 300 reações enzimáticas do nosso corpo. 40% dos pacientes diabéticos têm deficiência de magnésio. O magnésio, por exemplo, ele é extremamente importante para converter a glicose em energia. Sem magnésio, a nossa mitocôndria não consegue trabalhar adequadamente. E esse é um dos dados que mais chamam a atenção em pacientes diabéticos, que a maioria tem deficiência de magnésio. E um outro dado que me chamou muita atenção, que saiu agora, recente, 70% da população brasileira não consome a quantidade adequada de magnésio. E isso ocorre muito por conta do nosso solo, que é um solo hoje já pobre, um solo que já sofreu muito por ações de produtos químicos, por conta do tempo, entre outros fatores que atrapalham ali a quantidade de minerais naquele tipo de solo. Então, na nossa alimentação, a gente hoje dificilmente vai conseguir ter os níveis adequados de magnésio. E 80% da população mundial, pessoal, o mundo inteiro tem deficiência de magnésio, segundo a OMS. Por isso que a sua suplementação é ainda mais importante do que a gente imagina. Eu vou começar pelo magnésio, que ajuda muito a você que quer melhorar a qualidade do seu sono, você que dorme mal ou você que acorda cansado, sabe? Mesmo que você dormiu ali as suas 6, 7, 8 horas de sono na noite, você teve ali o tempo que deve ter, mesmo assim você acorda cansado, eu vou mostrar para você um magnésio que vai melhorar a qualidade do teu sono, vai fazer você dormir mais profundamente. Eu estou falando do magnésio glicina, ou do magnésio quelado, ou do magnésio glicinato, tá? Por que esse magnésio tem essa capacidade? Porque ele é a junção do magnésio com a L-glicina. A L-glicina é um aminoácido que consegue melhorar níveis de ansiedade, pois ele consegue trabalhar em alguns receptores no nosso cérebro que melhora o quê? A quantidade, a modulação de GABA. E ele consegue também até mesmo reduzir a temperatura do nosso corpo, preparando o nosso corpo para uma noite de qualidade, uma noite de sono bem dormida. E a L-glicina tem essa capacidade. E o magnésio por si só, ele também consegue melhorar o relaxamento. Ele é um antagonista do glutamato. O glutamato é um neurotransmissor ligado à excitabilidade, à irritabilidade. E o magnésio por si só já também consegue reduzir as quantidades de glutamato. Por isso que eu gosto de utilizar bastante o magnésio glicina 1 hora a 1 hora e meia antes do horário convencional do seu paciente dormir. Meu paciente dorme 10 horas da noite. 8h30 ele vai tomar ali uma quantidade, uma dosagem de 400 miligramas de magnésio L-glicina, magnésio quelado, tá? Tudo é a mesma coisa, é o mesmo produto, tá? Magnésio quelado, magnésio glicina, magnésio bisglicinato é sempre o mesmo produto, é o magnésio acompanhado da L-glicina. E a L-glicina, por que ela existe ali? Ela existiu ali inicialmente para melhorar a absorção do magnésio. A L-glicina tem essa capacidade. E depois foram descobrir essa outra funcionalidade da L-glicina, que é melhorar o relaxamento, né, melhorar o sono profundo. Ainda tem alguns estudos bem legais para você que é mulher e sofre de TPM, dorme mal, fica irritada, é ansiosa, ataca a geladeira. O magnésio e a L-glicina também pode ser uma excelente alternativa. E se você sofre durante o dia, dividir a dose. Tomar 200 miligramas de magnésio de manhã,
200 mg de magnésio glicina à tarde, e você pode tomar até mais uma dose de magnésio glicina se teu caso for muito agressivo, né? Se a tua necessidade for muito alta, que ele vai conseguir modular ali esses níveis de excitabilidade e irritabilidade durante o dia inteiro. E é um bom magnésio também para as dores musculares. O magnésio glicina também, por conta desse relaxamento, ele reduz as dores musculares. Em segundo lugar, é o magnésio que eu mais gosto. É o que eu mais indico. Quem me segue aí no Instagram ou aqui no YouTube sabe que eu sempre falo sobre ele, que é o magnésio dimalato. Mas por que eu gosto tanto desse magnésio? Porque ele vem acompanhado do magnésio e 2 moléculas de ácido málico. E o ácido málico é um componente essencial para o ciclo de Krebs. E isso a gente sabe que o ciclo de Krebs é onde a gente gera o quê? A nossa energia, nosso ATP. E quando há essa doação desse ácido málico para o ciclo de Krebs, o nosso corpo consegue gerar mais energia e a gente vai estar o quê? Suplementando o magnésio ao mesmo tempo. Tanto que é um magnésio que eu indico muito para você que vive cansado, fadigado, cansado de tudo, não tem ânimo para fazer nada, sabe? Teu cérebro não está funcionando mais adequadamente. Eu gosto de magnésio dimalato. Eu percebo que o uso desse tipo de magnésio, a gente também vê em alguns estudos, que esse tipo de magnésio gera mais energia, deixa a pessoa mais ativa, melhora ali a produção de ATP. E até por conta disso, é o magnésio que eu mais indico. E eu sempre indico ele na parte da manhã, para que o seu dia tenha mais energia, mais vigor, para que você consiga trabalhar melhor, estudar melhor. É o magnésio certo, tá? E a dosagem de uso desse magnésio é no máximo 600 mg dia. Tá? Você pode dividir até, eu gosto sempre de fazer assim, pessoal, em casos assim mais acentuados, mais graves, botar uma dosagem ali de 300 mg pela manhã e 300 mg ali do entardecer para a noite, tipo 5, 6 horas, para que esse magnésio também consiga ter a sua função ali na qualidade do sono. Por que não? Né? Já que a gente está suplementando magnésio. Em terceiro lugar, o magnésio hoje mais estudado talvez, ou mais falado no momento, que é o magnésio L-treonato. É um magnésio que vem acompanhado de um aminoácido, que é o L-treonato. O L-treonato é um aminoácido capaz de fazer o quê? Ele consegue fazer com que o magnésio chegue com maior quantidade no nosso cérebro, que ele ultrapasse a barreira hematoencefálica. Tanto que esse tipo de magnésio é muito utilizado para quê? Para memória, para esquecimento. Até mesmo alguns estudos mostram excelentes resultados em diminuição de alguns sintomas do Alzheimer. Tanto que esse magnésio está sendo muito estudado para algumas doenças neurodegenerativas como o Alzheimer. E é um magnésio também que eu gosto muito para quem vive ansioso, para quem vive irritado. É um magnésio, por ele ter essa capacidade de chegar em maiores quantidades no nosso cérebro, é um magnésio que eu foco muito nessa questão da ansiedade. Pois a gente sabe que quanto maior o nosso cortisol, quanto mais irritado, mais ansioso a gente é no nosso dia a dia, maior é o que? A nossa depleção de magnésio. O que isso significa? É maior a nossa perda de magnésio. Quanto maior o nosso cortisol, que é o que? O hormônio, toda vez que a gente está irritado, ansioso, quando a gente dorme mal, o cortisol está sempre alto. E o cortisol alto aumenta a depleção de magnésio. E isso, por sua vez, já mostra para você que é médico, você que é nutricionista, você que atende algum paciente, que esse tipo de paciente tenha uma importância ainda maior da suplementação de magnésio. E muita gente fica usando medicamentos assim mirabolantes, fórmulas mirabolantes para tratar os pacientes, sendo que às vezes a correção de um simples mineral como o magnésio já vai conseguir melhorar muito a qualidade de vida do paciente e vai melhorar aqueles sintomas que você vê diariamente, como cansaço, fadiga, né? Noites de sono mal dormidas, dores musculares. Às vezes você entrando inicialmente apenas com o magnésio certo, para aquele caso certo, você já vai conseguir ter um resultado ainda mais expressivo. E eu vou estar explicando tudo isso a partir do dia 2 de março. Do dia 2 ao dia 6 de março, eu vou dar um Masterclass de 5 aulas em 5 dias. Eu vou falar de assuntos como metabolismo, emagrecimento, memória, ganho de massa muscular, os melhores suplementos,
Vou dar várias dicas de formulações com esses suplementos e para você que se inscrever no Masterclass, você ainda vai ganhar um e-book de graça com mais 50 fórmulas feitas por mim, tá? É só você escrever aqui embaixo no Eu Quero que a gente vai entrar em contato com você sobre esse Masterclass incrível. E pessoal, R$ 49,90. Tá de graça esse Masterclass e a quantidade de informações que vocês vão ter para ter ainda mais resultado com o paciente de vocês, porque eu vou trazer muita novidade, tudo sempre embasado com muito estudo científico, tá? Mas voltando aqui para o nosso magnésio L-treonato, a dosagem de uso dele pode chegar até 2 gramas dia. Tudo vai depender da necessidade do seu paciente. Humberto, tem um paciente que não dorme de jeito nenhum. Eu já entro com uma dosagem alta dessa antes do horário dele de dormir. Humberto, tem um paciente que vive muito ansioso durante o dia. Eu dividiria a dose desse magnésio. Aí eu poderia botar 500 miligramas de manhã, poderia botar 500 miligramas à tarde, poderia botar mais 500 miligramas antes de dormir. Tudo isso, pessoal, esse pensamento fisiológico e a utilização dos suplementos no horário certo, isso faz o resultado que você tanto espera. Por isso que eu criei até esse Masterclass, porque é muita dúvida. Humberto, qual é o magnésio certo? Humberto, qual é a hora certa? Tudo isso eu vou estar desmistificando para vocês nesse Super Masterclass. E agora a gente vai falar do nosso último magnésio, que eu acho ele fantástico, que é o magnésio taurato. É a união do magnésio com a L-taurina, que também é um aminoácido. E a L-taurina tem a capacidade de relaxar os nossos vasos. Ela tem a capacidade de regular os batimentos cardíacos. Tanto que esse tipo de magnésio é muito utilizado para quem tem pressão alta, para pacientes com problemas cardíacos. Lembra que a gente no vídeo passado falou sobre a coenzima Q10? Boa associação. Fazer uma fórmula de magnésio taurato, sei lá, vamos botar 200 miligramas e mais 150 miligramas de coenzima Q10. Uma cápsula 2 vezes ao dia. Seria uma excelente forma para proteger o coração do paciente de vocês e uma excelente forma também para melhorar ali a questão da pressão arterial desse paciente, reduzir a pressão arterial, porque tanto a taurina quanto a coenzima Q10 tem essa capacidade de relaxar os vasos sanguíneos. Então, quando a gente começa a entender os conceitos fisiológicos e bioquímicos de cada suplemento, a gente consegue utilizar esse suplemento na hora certa. E a dosagem de uso do magnésio taurato, né, você pode utilizar até 400 miligramas dia. E ele também ajuda a melhorar ali os olhos, né? A taurina é muito utilizado ali pela nossa retina como um substrato energético, um nutriente muito importante. E ele também age como um calmante. Tá? O magnésio L-taurina também tem essa capacidade. E pessoal, vocês podem associar todos esses tipos de magnésio, eu não acho necessário, mas muita gente gosta de utilizar assim, ou você pode utilizar eles separadamente, que para mim é o melhor cenário de você estar suplementando magnésio. Tudo vai depender da necessidade do seu paciente e tudo vai depender também de como você entendeu esse vídeo aqui. Eu quero agradecer por você ter ficado comigo até o final. Se tiver alguma sugestão, alguma dica para você me dar aqui, até para melhorar o meu conteúdo e para eu trazer conteúdos que sejam também importantes para você, coloca aqui embaixo o que você espera do nosso canal. Me segue aqui, compartilha esse vídeo com outras pessoas que também precisam saber qual é o magnésio certo utilizar em cada tipo de caso. E muito obrigado e fica com Deus.